Não existe outro caminho para entregar experiências únicas. Você só consegue transformar interações em experiências se você for lembrado. Somente com a criação de memórias a experiência fará o seu papel, transformará e atingirá o seu objetivo organizacional e social. Nesse vídeo você entenderá como é importante desenvolver memórias para o seu cliente. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Obrigado! CXers, eu sou o Lloyd Kim, nesse conteúdo falando sobre como fazer os clientes lembrarem da sua empresa ou da sua marca. Pessoal, quando falamos em lembrar, automaticamente estamos falando em memória e definitivamente falar de memória não é algo simples. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações que estão disponíveis no cérebro. A memória se refere ao armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências acumuladas pela pessoa ao longo da sua vida. A memória é a capacidade que os seres vivos têm para adquirir, armazenar e evocar informações. Sempre que falamos em experiência do cliente e o que envolve essa experiência, nos deparamos com questões relacionadas às lembranças dos clientes. Momentos memoráveis, emoções, sensações, experiências únicas, boca a boca, lealdade e engajamento. Tudo o que se refere à experiência está ligado diretamente com a memória. Não existe experiência do cliente sem a memória do cliente. Não estamos vendendo por impulso ou forçando um cliente a comprar. Estamos criando experiências únicas e isso só é possível desenvolvendo memórias. Prestem muita atenção, isso é muito importante. A memória está ligada diretamente com a experiência do cliente. E para compreendermos como os clientes criam memórias, precisamos compreender o que está relacionado a essa lembrança ou a essa memória. Existem dois tipos de processos muito importantes que envolvem a constituição da memória e como a pessoa lembra. O primeiro processo é o processo de armazenamento. O processo de armazenamento pode ser dividido em 3 subprocessos: a aquisição, consolidação e evocação. A aquisição se refere ao período de tempo entre a percepção dos estímulos provenientes de uma experiência e o momento em que esses estímulos são codificados em uma forma de memória particular. Um fator decisivo na formação da memória nessa fase é o nível de atenção. Quanto maior a atenção durante a aquisição, maior a probabilidade desse evento ser armazenado de forma permanente na memória. A aquisição é como a pessoa adquire a informação. É o momento em que a informação ou o estímulo é capturado pelos órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, tato e paladar. Depois essa informação chega ao nosso sistema nervoso, que transporta a informação recebida até o cérebro. Resumindo, o estímulo atinge os órgãos receptores, os quais, através dos nervos sensitivos, chega ao sistema nervoso central. Essa informação pode ser uma propaganda, um atendimento, uma compra, o aspecto social da marca, uma experiência com a empresa, uma pessoa falando bem ou mal de uma marca. Quanto maior a atenção e envolvimento durante a aquisição, maior a probabilidade desse evento ser armazenado de uma forma permanente na memória. Por isso devemos entender como o cliente percebe a nossa empresa. Entender isso é muito importante para desenvolvermos as interações do cliente com a empresa. Depois que o cliente adquiriu informações, essas informações passam por um processo de consolidação. A consolidação é o processo pelo qual a informação adquirida é estabilizada para ser armazenada como uma memória de longa duração. A consolidação da memória se refere à conversão da informação de um traço de memória instável
em uma forma estável de memória, que se torna resistente à degradação ou ao esquecimento. A consolidação é desencadeada pela decodificação ou codificação da memória no processo de aquisição. Talvez para ocorrer a consolidação da informação seja necessário um reforço na mensagem, ou uma lembrança, ou reviver a experiência. O interesse ou não da pessoa em guardar a informação, se realmente é uma informação necessária ou não, e a atenção exercida no processo de aquisição da informação vai influenciar na consolidação dessas memórias. Essa consolidação das memórias é o que torna possível a evocação ou a lembrança dessas memórias. A evocação é o segundo processo na constituição da memória. É como a pessoa lembra. O processo de evocação das memórias é o ato de relembrar um fato ou uma experiência vivida. É a atualização das informações consolidadas, é o retorno espontâneo ou voluntário das informações armazenadas. É a recordação ou a recuperação de traços de memória, criando uma sequência coerente no tempo, integrando todos os traços de memória. Alguns especialistas no assunto dizem que existem dois tipos de recuperação da memória: o reconhecimento e a recordação. No reconhecimento acontece um estímulo já conhecido e armazenado que leva a um sentimento de familiaridade. É o que acontece quando nos encontramos com pessoas que nós já conhecemos. A recordação é um esforço voluntário para recuperar uma informação armazenada. Acontece quando nós precisamos lembrar de uma fórmula matemática ou da resposta de uma determinada pergunta. Mesmo que esses processos estejam relacionados, é muito bacana pensar que criar familiaridade com uma pessoa seja o caminho mais rápido para a lembrança. Isso é sensacional. Depois de uma marca armazenada e consolidada ser reconhecida sem a necessidade de esforço, isso sim é um processo memorável. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações que estão disponíveis no cérebro. Essa definição abre uma questão muito importante de como um cliente lembrará da sua marca ou da sua empresa. Se ele não tiver adquirido ou não tiver informações da sua marca, é impossível ele lembrar. As experiências ocorrem quando deixamos rastros ou fragmentos de memórias nas pessoas, quando os clientes participam e existe uma interação real, uma experiência real percebida por esse cliente. Basicamente, é o que nós como profissionais de CX devemos fazer. E talvez, para ser lembrado pelos nossos clientes, devêssemos pensar mais em construir familiaridade com os nossos clientes do que a lealdade. Nesse caso, se investirmos nossos esforços para criar familiaridade, a lealdade seria uma consequência. E falando em memória, não se esqueça de prestigiar o nosso canal, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para ser lembrado dos próximos conteúdos. Obrigado, até o próximo!